Já estamos na 20ª videoaula de português. Iremos começar com a correção, que iremos fazer da página 77 até 86 e o lançamento da 86 até 96. Na página 77, número 1. Quais linguagens compõem a história em quadrinhos? O leitor conseguiria entender a história lendo apenas uma dessas imagens? Comente. Vocês vão colocar uma resposta pessoal, mas vocês podem colocar aí desenhos, balões para fala, depois nós iremos corrigir, tá? Essa questão. 2. A história em quadrinho é uma narrativa que se organiza sequencialmente de acordo com o desenrolar dos acontecimentos. Sobre os elementos da história, responda. A. O que fazem e onde estão Mônica e Cebolinha? Aqui na história em quadrinho, na página 76, mostra que eles estão numa praça ou então em um jardim brincando. B. O que aparece na história que ajuda a responder à questão anterior? As imagens mostram que eles estão fazendo, tá? Tá mostrando aqui tudo aquilo que eles estão fazendo e os balões também, né? Revelam o diálogo entre eles, a conversa. C. O que acontece na história que atrapalha a brincadeira de Mônica e Cebolinha? Cebolinha, como sempre, ele provoca a Mônica, dizendo que ela é atrapalhada e sem concentração. D. Como Mônica reage quando Cebolinha diz você é atrapalhada e sem concentração, como Cebolinha fala, né? Mônica fica brava e dá uma coelhada nele. Página 78. O que ajuda o leitor a compreender o que Mônica sente nesse momento da história? A expressão facial da Mônica, né, que demonstra muita fúria. F. Como termina a história? A história termina com a Mônica mostrando que também é boa de pontaria, né, e ela acerta o Cebolinha com Sansão. G. Você acha que Cebolinha ficou feliz? Aqui é uma resposta pessoal, né? Para quem acha que Cebolinha ficou feliz, né, vai colocar sim, porque ele conseguiu fazer o que ele mais gosta, irritar Mônica. Mas aqueles que colocaram não, porque ele pode também ter ficado triste por ter levado uma coelhada. 3. Observe os recursos utilizados na história em quadrinho e responda as questões a seguir. A. Foram usados 2 tipos de balões de fala na história. O que cada um deles revela sobre as falas dos personagens? O primeiro tem um tom, revela, né, que o personagem tem um tom de voz normal. Já o segundo, né, com a linha tremida, indica a emoção do personagem. Página 79. B. O formato e a cor das letras no texto dos balões também revelam algo que foge do normal. O que indica o negrito nas palavras elou, problema, atrapalhada, concentração, claro, acertou e pontalia nas falas do Cebolinha? Indica a dificuldade de fala que o Cebolinha tem, né? São todas as palavras que o R ele troca pelo L. C. Observe as cores utilizadas no fundo dos quadrinhos e responda. Em que parte do dia se passa a história? Justifique. Aqui mostra que passa de manhã ou à tarde, porque foram utilizadas cores mais claras, tá? Que remetem um dia de sol. D. O que indica a cor roxa no penúltimo quadrinho e por que foi usada essa cor? Indica a cor da pele quando sofremos algum trauma, tá? E essa cor pode ter sido usada para indicar a pancada que Cebolinha recebeu, né, ao ser acertado pela Mônica. Como é possível fazer que as pedras, a latinha e o coelho da Mônica nos quadrinhos estão em movimento? Como é possível saber que elas estão em movimento? Vocês observam por quê? Aparecem traços próximos a eles e esses traços indicam movimento. 4. As onomatopeias são palavras que imitam sons, acrescentando sonoridade às imagens das histórias em quadrinhos. Então, vamos marcar isso aí também com marca-texto sobre as onomatopeias. A palavra zup foi usada diversas vezes. O que ela indica? Ela indica o som de um objeto em movimento, como, por exemplo, a pedra sendo jogada nos primeiros quadrinhos e o coelho da Mônica, né, sendo usado para acertar o Cebolinha. B. O que revela a onomatopeia usada no penúltimo quadrinho?
porque só ela aparece como imagem. A gente vê aí a onomatopeia POF revela ao leitor que o Cebolinha foi acertado pela Mônica, tá? E ela representa o barulho de uma batida. 80, número 5. Sobre o público dessa história em quadrinhos, respondam. A. Para quem essa história em quadrinho foi produzida? Ela foi produzida para crianças e também para diversas faixas etárias, né? Porque quem gosta da história em quadrinhos de Mônica não são apenas as crianças. A gente pode observar que tem adultos também que gostam, idosos. B. Com qual finalidade ela foi produzida? Ela foi produzida para divertir o leitor. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a produção do texto. Na videoaula anterior, Tia Andréia pediu que vocês fizessem uma produção do texto, definindo quem são os personagens, onde se passa a história, que problema ou conflito os personagens enfrentam, como acaba a história, e escrevam no caderno o que vocês decidiram. Então, cada um escreveu no seu caderno aquilo que foi decidido. Aqui também na página 81, vocês viram que precisam da história em quadrinho de diversos balões. E aqui nós temos os tipos de balões que serão utilizados na história em quadrinho de cada um de vocês. Na página 82 e 83, nós iremos comentar um pouquinho a respeito na live, tá bom? Então, essa história em quadrinho, vocês vão esperar um pouquinho, que já a Tia Andréia vai falar aonde que vocês vão começar, estar verificando, analisando, vendo se a sua história está bacana ou não. Vamos agora para a página 84. Estudo da língua, uso do dicionário, H inicial. Isso aqui nós falamos na videoaula passada. Aí no número 1, leia o verbete. De onde o texto foi retirado? A gente sabe que foi retirado do dicionário online, que aqui embaixo está falando, ó. Disponível então embaixo desse quadrado do verbete, vocês encontram aonde foi retirado. Na B, observe o verbete com atenção, quais são as principais informações que ele fornece sobre a palavra hoje. Ele informa que é um advérbio, que significa dia em que estamos ou atualmente, ok? 2, nas questões anteriores, você deve ter percebido que a palavra hoje pode significar tanto o dia que se está, quanto atualmente. Escreva o significado mais adequado a cada uma das frases abaixo. A. Eu fui ao cinema hoje, o dia em que se está, né? B. Hoje quase todo mundo tem celular, então aí vocês vão colocar atualmente. C. As crianças de hoje não podem mais brincar na rua, atualmente. D. Previsão do tempo para hoje, o dia em que se está. Para conseguir um bom trabalho hoje, as pessoas precisam saber lidar com programas de computador, atualmente. F. Não quero mais falar com ninguém hoje, o dia em que se está. G. Maria, seu aniversário é hoje, o dia em que se está. 85, número 3, observe o texto a seguir. Hoje acordei antes do sol nascer. Impossível. O sol tem bilhões de anos. A. Você achou o diálogo engraçado? Por quê? Sim ou não? Por quê? Resposta pessoal. B. A expressão nascer do sol foi interpretada da mesma forma por Armandinho e seu pai? Sim ou não? Comente. Não. Porque o pai se referia ao nascer do sol no sentido de amanhecer. Já o menino interpretou como a primeira vez que o sol apareceu. C. Procure o significado da palavra tem no dicionário. O que você achou? Vocês não vão conseguir achar essa palavra, né? Vocês não conseguiram com certeza achar essa palavra tem. D. Indique que verbetes devem ser consultados para saber o significado das palavras tem, acordei e bilhões. Todas as vezes que você for procurar determinadas palavras, vocês não vão achar tem, amando, vocês não vão achar cantando, vocês vão achar ter, amar, cantar, entenderam? Então aqui vocês não vão achar tem, vão achar a palavrinha ter. Acordei, vocês vão achar a palavrinha acordar. E bilhões, vocês vão encontrar a palavra bilhão. Página 86, número 4.
Escreva com suas palavras uma orientação sobre o modo de consultar palavras como a do exercício anterior em um dicionário. A gente deve consultar, né, as palavras no infinitivo e substantivos, e os adjetivos devem ser consultados no singular, tá bom? Aqui a gente vai terminar a nossa correção. Agora nós vamos iniciar o nosso lançamento na número 5, que pede para que vocês leiam as palavras a seguir e respondam ao que se pede. Aqui nós temos várias palavrinhas: futebol, música, hoje, horas. E pergunta na letra A: quantas letras tem a palavra futebol? Então vocês vão contar cada letrinha e vocês vão responder. E na hoje também. C. Leia em voz alta as palavras música, futebol e hoje. Pronuncie separadamente cada letra dessas palavras e, junto com o professor e seus colegas, discuta sobre os sons de cada uma. Isso aqui nós estaremos fazendo na nossa live. Página 87, vocês vão fazer a letra D. A letra E. Agora leia em voz alta a palavra horas e pronuncie separadamente cada letra. Depois registre a quantidade de letras e diga se a mesma a quantidade de som. Então vamos lá. A palavrinha horas, tá? Quando a gente conta cada letrinha, a gente encontra 5 letras, ok? H, O, R, A e S. Então eu encontro 5 letras. Não tem a mesma quantidade porque o H, ele continua não tendo som. Então ela não tem a mesma quantidade de som, ou seja, ela tem 5 palavras, mas quando a gente vai verificar, né, o fonema, nós percebemos que ela só tem 4, porque o H, ele não tem som. F, vocês vão observar novamente o registro dos sons da letra da palavra música. E o que você percebe em relação ao som da letra S? Música. Quando a gente percebe, a gente fala música, esse S aí, ele tem o som de quê? Da letrinha Z. Agora, com o marca-texto, vocês vão marcar o que a tia Andréia pedia aqui, ó. As letras representam os sons de uma língua. Esses sons recebem o nome de fonemas. Podem marcar isso aí. Nós já falamos a respeito disso. A letra H no início de palavras não representa nenhum fonema. Por isso, começamos a pronunciar essas palavras pelas vogais que vêm depois dela, como acontece nas palavras hoje e horas. O H inicial está presente em algumas interjeições, como em e e em outras palavras como homem e hipopótamo. Atenção, vamos marcar esse atenção aí e tudo que a tia Andréia ler agora. Nem todas as letras têm o mesmo fonema e a mesma escrita como a palavra música, em que a letra S tem o som de Z. Por isso, na hora de escrever, para não se confundir, consulte o dicionário. Tia Andréia sempre fala isso. A palavrinha música é com S, porém ela tem som de Z. Se você tiver alguma dúvida em escrever uma determinada palavra, consulte o dicionário que vocês não irão errar, tá? E é uma forma também de estar aprendendo. Vamos para a página 88, número 1. Leia a tirinha para responder as questões a seguir. Fase problemática é o título. Aqui tem uma tirinha, vocês vão responder a letra A, B, C e D. Na letra A está falando assim: você sabe o que significa a expressão sou de humanas? Sim ou não? As ciências humanas, tá? Elas têm como foco o estudo social, ela estuda o ser humano como indivíduo. As pessoas que se formam, né, que falam assim, eu sou de humanas, é porque elas estudaram pedagogia, estudaram história, estudaram filosofia, ok? E já aqueles que falam assim, sou de exata, são aquelas pessoas que estudam, né, sobre cálculos, ou seja, o matemático, o físico, o engenheiro, tá? Então aqui vocês vão responder de acordo com isso. Na página 89, letra F, que fonema está relacionado à letra H na palavra humanas e por quê? A gente vê aqui que não tem nenhum fonema. Lembra que a tia Andréia falou? O H, ele não tem som. G, vocês vão consultar o dicionário. Na super desafio número 1, leia em voz alta as palavras essa, fase, resolver, sou. Pronuncie atentamente cada sílaba e anotem o som que a letra S representa em cada uma delas. Então, por exemplo, essa, né?
representa S mesmo. Fase representa o quê? O som desse fase, desse S, é o som de Z. Resolver, também o som de Z. Sou, som de S. 2. Que característica em comum possuem as palavras em que a letra S representa o fonema Z? Nessas palavras, o S, vocês podem observar que elas têm duas vogais, tá bom? Então, vocês podem fazer isso com calma. Agora, a gente chegou na produção de texto, na página 90, 91. Aqui, número 1. Vocês vão retomar a história que você começou a escrever no início do capítulo. Lembra aquela história em quadrinho que vocês escreveram no caderno. Verifique se mudará algo no que havia decidido antes em relação o quê? Ao perfil dos personagens, ao local onde se passará a história, ao problema ou conflito enfrentado pelos personagens e ao final da história. Verifiquem antes se vai modificar, se vai continuar dessa forma para vocês colocarem aqui. Número 3. Façam um roteiro para organizar a história. O que aparecerá em cada quadrinho? Como as cenas serão desenhadas? Qual será a sequência, ou seja, em que a ordem aparecerão? O que cada personagem falará. Então aqui no quadrinho 1, 2, vai até o quadrinho 8, que são os quadrinhos, vocês vão colocar aqui todas as informações necessárias de acordo com aquele quadrinho, a história em quadrinho que vocês colocaram no seu caderno. Na página 92, vocês vão desenhar os personagens da sua história em quadrinhos de acordo com a característica que você pensou deles, tá? Ah, tia André, eu pensei que a menina vai ter o cabelo comprido, o menino vai ter o cabelo bem curtinho. E vocês vão colocando as características, olhos claros, olhos escuros, ok? Depois vocês vão guardar isso tudo que produziu, pois vai precisar utilizar esse material mais adiante. Vamos agora para a página 93, leitura. Você lerá a seguir uma história em quadrinho do Menino Maluquinho. Você o conhece? Claro que sim, né? Ele é o personagem principal de uma série criada pelo cartunista brasileiro chamado Ziraldo. Maluquinho é uma criança alegre e criativa. Usa uma panela na cabeça e se tornou conhecido pelas peraltices que apronta. Na história em quadrinho a seguir, ele aparece com Julieta, uma menina esperta e decidida. Vocês vão ler a história. Aqui embaixo tem inclusive a informação falando sobre o Ziraldo. Na página 94, vocês vão responder o número 1 a número 2, ok? Na 95, também vocês vão responder a número 3, a número 4. E vamos para a 96. Vamos marcar aí que nós vamos falar um pouquinho sobre interjeição. Usem o seu marca-texto. Interjeição é uma palavra que representa alguma emoção presente na fala. Costuma vir acompanhada de sinais de pontuação que reforçam a sensação ou a emoção que deseja expressar, como af, para tédio ou raiva, ou oba, para alegria e satisfação. Então, marquem isso aí. De interjeição é uma palavra, até oba, para alegria, satisfação. Então, lembrando, essas informações que a tia Andréia está passando, vocês devem estar colocando na sua história em quadrinho, tá? Nas histórias em quadrinhos, ela é muito utilizada porque ajuda a expressar o estado de ânimo dos personagens. Pode ganhar um contorno diferenciado, destacando-se em relação aos textos que aparecem nos balões da fala normais. As interjeições, vamos marcar isso aí também, também podem ter a função de representar ou reproduzir ruídos humanos, de animais, de objetos ou da natureza. Nesse caso, são chamados de onomatopeias. Vamos marcar as interjeições até onomatopeias. Então, na nossa história em quadrinho, nós temos que usar interjeição e onomatopeia. Observe as onomatopeias a seguir. Cofe, cofe, que representa tosse. Mu, mugido. Cabrum, trovão. Toque, toque, batidas à porta. Tic-tac, som do relógio. As onomatopeias, eita, às vezes enrola a língua, são muito comuns em histórias em quadrinhos e podem variar quanto à grafia. Então, não esqueçam de utilizar as onomatopeias. Aí vocês vão responder número 5 a número 6. Aqui embaixo fala assim, ó, a relação entre linguagem verbal e não verbal é fundamental para a narração das histórias em quadrinhos.
É por meio dos desenhos que o leitor compreende os movimentos dos personagens, o que sentem, o que fazem e onde estão. Quando o objetivo for apenas divertir o leitor, a linguagem informal é a variedade, normalmente empregada nesse tipo de história, porque é uma linguagem própria do cotidiano. Mas a gente sabe que existe também histórias em quadrinhos que possuem outros objetivos além de divertir, tá bom? Também servem às vezes como objetivos didáticos, de ensino. Página 97, a gente vai estar aqui observando, tá? O estudo da língua morfologia, tá bom? A gente na página 97 vai iniciar a nossa segunda videoaula de português. Então, vocês vão estar exercitando todos esses exercícios que a tia Andréia passou, tá? E já já a tia Andréia volta para nosso segundo vídeo. Um beijo, já já tô de volta. Tchau!